Vamos começar este vídeo apresentando um resumo da teoria do professor Jean com a sua comparação da Grande Pirâmide como o projeto Manhattan do Antigo Egito. O monumento que será o centro da sua aula é a Grande Pirâmide de Gizé. Construída por volta de 2500 AC pelo faraó Kelps, esta estrutura tem impressionado a humanidade por 4500 anos. Não é apenas a última das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé, mas manteve o título de edificação mais alta do planeta por incríveis 4000 anos, até o século XIV da nossa era. Sua precisão é tão extraordinária que sua orientação para o norte verdadeira tornaria, na prática, uma bússola de pedra gigantesca. Arquitetonicamente, conhecemos seus componentes principais: a Câmara do Faraó, onde repousaria o sarcófago, a Grande Galeria, um corredor impressionante que dá acesso à Câmara, e o Piramidion, ou Bemben, a pedra angular que coroava a estrutura. Este último elemento não é meramente decorativo. Na mitologia egípcia, o deus criador Aton ou Ra emergiu pela primeira vez no Bemben, um monte primordial que surgiu das águas do caos. A pirâmide inteira é, portanto, uma recriação em pedra desse momento cosmogônico, um símbolo potente de criação e poder divino. Napoleão, durante sua campanha no Egito, fez um cálculo que nos ajuda a dimensionar a magnitude desta obra. Ele estimou que com todo o material da Grande Pirâmide, seria possível erguer um muro ao redor de toda a França. De fato, em volume de material, ela só é superada pela Grande Muralha da China e pela Represa das Três Gargantas. E tudo isso foi realizado em aproximadamente 26 anos. É perante esta realidade que se erguem as 3 grandes interrogações que guiaram sua aula. Como uma sociedade da Idade do Bronze conseguiu erguer tal estrutura? Por que eles dedicaram recursos tão imensos a este projeto? E, finalmente, por que, após cerca de um século, eles pararam de construir pirâmides? A primeira questão, o como, tem desafiado gerações de historiadores. A explicação clássica, atribuída ao historiador grego Heródoto, falava de rampas externas e roldanas. No entanto, essa teoria há muito é considerada arquitetonicamente inviável. Há cerca de uma década, o arquiteto francês Jean-Pierre Houdin propôs uma solução engenhosa, corroborada por simulações de computador e evidências físicas. Segundo sua teoria, os egípcios não construíram de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Eles começaram com uma rampa externa para erguer a base. Depois, construíram 2 estruturas internas que funcionavam como contrapesos, uma espécie de sistema de roldanas primitivo para içar os maciços blocos de pedra. Por fim, uma rampa em espiral interna, envolta pelo corpo da pirâmide em construção, servia como via de transporte final. Terminada a obra, a pirâmide foi revestida com calcário branco polido, tornando-se um farol cintilante que, à distância, parecia uma estrela descida à terra. Isso nos leva a um ponto crucial. Como planejaram isso sem projetos escritos ou engenharia moderna? A resposta provável está na construção de modelos em escala real ao lado do canteiro de obras. Cada equipe memorizava sua parte, visualizando o todo em suas mentes. Esta capacidade nos leva a subestimar gravemente a intelectualidade egípcia. Eles possuíam uma capacidade de visualização espacial e uma memória coletiva que nossa mente moderna, dependente da escrita, mal consegue conceber. Mas isto nos traz a segunda e mais controversa questão: por que ela foi construída? A egiptologia mainstream sustenta que era um túmulo, um mecanismo de ressurreição para projetar a alma do faraó divino para os céus, onde ele se tornaria uma estrela. No entanto, 3 problemas lógicos minam seriamente esta teoria. Primeiro, existem cerca de 100 pirâmides no Egito. Em nenhuma delas jamais foi encontrado um corpo ou uma múmia em seu sarcófago. Se eram túmulos, onde estão os mortos? Segundo, a lógica teológica é falha. Os faraós eram vistos como emanações de deuses na terra. Deuses como Ra, que deu a vida, Osíris, que deu a civilização, e Horus, que deu a realeza. Seria contraditório que um ser divino, um benfeitor da humanidade, assumisse o poder com o único propósito egoísta de construir seu próprio mausoléu, tratando seu povo como meros instrumentos para sua glorificação pessoal. Terceiro, é uma questão de risco puro e simples. Se a pirâmide era essencial para a ressurreição do faraó, e sua construção levava 26 anos, o que aconteceria se o faraó morresse antes de sua conclusão? Seria uma aposta imprudente com a própria eternidade. Diante dessas inconsistências, teorias alternativas surgiram. Nikola Tesla, por exemplo, propôs que a pirâmide era um gerador de energia.
Ele notou que a câmara do faraó ressoa na frequência de ressonância da Terra, que sua localização e orientação captam o campo eletromagnético planetário, e que a combinação de granito, um condutor, e calcário, um isolante, criaria um sistema ideal para armazenar energia. Mas, novamente, nos perguntamos: energia para quê? E a ciência moderna não conseguiu validar essa hipótese. É aqui que o professor Jian propõe uma terceira via, uma nova interpretação. A Grande Pirâmide era o Projeto Manhattan do Antigo Egito. O Projeto Manhattan foi um esforço colossal que mobilizou os melhores cérebros do mundo por anos, não apenas para criar uma arma, mas, na visão de muitos de seus participantes, para dominar os segredos fundamentais do universo e, paradoxalmente, forçar uma paz eterna. Da mesma forma, ele argumenta que a Grande Pirâmide foi uma tentativa dos faraós de canalizar o poder de Deus para a Terra, com o objetivo de estabelecer uma paz perpétua, pondo fim ao sofrimento e à história conflituosa. Como isso funcionaria? O segredo não está na pirâmide em si, mas no corpo do faraó. Se o faraó era divino, sua múmia não era um cadáver, mas um portal sagrado, um vínculo físico permanente com o divino. Dentro da grande galeria, os sacerdotes e o povo realizavam rituais de adoração. Suas preces e oferendas, focadas na múmia, atuavam como um conduto, atraindo energia divina das esferas celestes. A pirâmide, então, funcionava como uma lente ou uma bateria cósmica. O calcário branco refletia e distribuía essa energia benéfica por todo o Egito, como um farol de poder divino. Era uma usina, não de eletricidade, mas de energia espiritual. Nesse espaço sagrado, a grande galeria, os fiéis experimentavam nexos de opostos cósmicos, vida e morte, nascimento e sepultamento, céu e terra. A própria arquitetura, assemelhando-se a um útero ou a um corredor estelar, facilitava esta experiência de união com o divino. A adoração coletiva revertia simbolicamente o Big Bang, reunindo a criação dispersa em uma unidade completa e harmoniosa, purificando o indivíduo e a nação. E qual o propósito prático desta paz eterna? 3 razões principais. 1. Unificação nacional. O Egito era um mosaico de culturas e crenças. A pirâmide, como um símbolo divino incontestável, unificou todos esses povos sob a adoração de um único Deus-Rei, o Faraó. 2. Dissuasão militar. Imagine ser um general inimigo enviado para espionar o Egito. Ao avistar a Grande Pirâmide, você não veria apenas um edifício, mas a materialização de Deus na Terra. Qual exército ousaria atacar uma divindade? 3. Dominação da natureza. A fonte de toda a riqueza egípcia era o Nilo. Suas cheias regulares significavam vida e prosperidade, sua falha, fome e morte. A pirâmide era a expressão suprema do controle do faraó sobre as forças divinas que comandavam o rio. Era um mecanismo para garantir que os deuses mantivessem o Nilo em seu bom humor. Sob esta nova luz, a famosa inscrição egípcia: faça bem mobiliado o teu túmulo. A casa dos mortos é para a vida. Adquire um significado totalmente novo. Não se trata de preparar para a própria morte, mas de entender que o legado do faraó, a pirâmide, existe para a vida do povo egípcio. É um ato de benevolência, generosidade e uma promessa de estabilidade eterna. Chegamos, então, à nossa terceira e última questão: por que eles pararam? Se o sistema era tão brilhante, por que foi abandonado? O colapso veio por 3 frentes, por volta de 2200 a.C. A primeira e mais devastadora foi uma crise de fé, o chamado evento 4.2 Quiloyar, um período de seca severa que durou um século, atingiu o Egito em cheio. O Nilo falhou. A fome se instalou. A promessa central da pirâmide, garantir a prosperidade e controlar a natureza, mostrou-se falsa. A fé no faraó como Deus onipotente desmoronou, e o poder começou a migrar para o sacerdócio e outros cultos. A segunda foi o colapso da economia da pirâmide. Este era um sistema de planejamento centralizado extremo, onde todos os recursos do Estado eram canalizados para a construção. Esse modelo gerou desigualdade brutal, uma elite enriquecida versus um povo explorado, corrupção endêmica e um desperdício colossal de recursos. Era um sistema economicamente insustentável. A terceira razão foi uma distorção nihilista da religião. A crença de que a verdadeira vida estava após a morte levou a elite a um comportamento socialmente destrutivo. Eles dedicavam suas vidas a acumular riquezas, ouro, joias, não para investir no reino, mas para sepultar consigo,
na crença de que isso lhes garantiria um lugar privilegiado na eternidade. Isso esgotou a riqueza nacional e criou uma cultura de egoísmo e tirania, onde o bem-estar coletivo no presente era irrelevante. Em suma, a Grande Pirâmide não foi um túmulo, mas um projeto de nação. Foi a tentativa suprema de uma civilização de usar a engenharia, a fé e a força de vontade coletiva para criar o paraíso na Terra. E seu abandono marca não o fim do Egito, mas uma transição dolorosa. O antigo império deu lugar ao Império Médio, onde o poder foi descentralizado, a burocracia sacerdotal ganhou força e a sociedade buscou um novo equilíbrio, menos focado na glória pirâmidal e mais na administração prática do reino. Para concluir, por que a interpretação do professor Jean é tão diferente da academia tradicional? Ele explica que nossa mentalidade moderna, alfabetizada, científica e capitalista, é radicalmente diferente da mente pré-alfabetizada, inspiracional e comunitária dos egípcios. Nós buscamos evidências materiais, eles viviam em um mundo de mito e fé. Nós valorizamos a eficiência e o lucro, eles valorizavam a eternidade e a harmonia cósmica. A Grande Pirâmide permanece como um testemunho silencioso, mas eloquente, de que a imaginação humana, quando impulsionada por uma crença coletiva, é capaz de proezas que, em nossa arrogância tecnológica, julgamos impossíveis. Ela não é uma relíquia de um povo primitivo, mas um monumento à ambição mais sublime que uma civilização já ousou ter.